Vamos lá. Diante de toda essa articulação que eles têm planejado, né? Inclusive antecipando a agenda 2030 para agora, para 2025, 26, eles querem antecipar ao máximo essa agenda porque eles estão desesperados, porque eles já sabem da articulação superior, do que está para acontecer. As peças no tabuleiro já estão próximas do checkmate. Eles não têm para onde movimentar mais o peão, a torre, o cavalo. Eles estão achando que vão conseguir dar um coice, né? Mas, na verdade, podem até tentar um movimento aqui ou outro, mas o desespero deles começou quando eles degringolaram o controle financeiro mundial que eles tinham. Quando, principalmente, o dólar e o sistema fiduciário começou a colapsar após o advento das blockchains e das moedas cryptocurrencies digitais, porque eles começaram a perder a única ferramenta de controle que era o carro-chefe. Depois veio toda a manipulação educacional, ideológica, política, social, religiosa, mas o financeiro é o principal. Além da manipulação da indústria farmacêutica, da alimentação, da intoxicação do ser humano para que a gente tenha um curto tempo de vida, para que as doenças sejam muito mais acentuadas, né? Então existe todo esse movimento e eles dependiam desse sistema financeiro para financiar, inclusive guerras e tudo mais, né? Para que a humanidade continuasse no cabresto. E em paralelo a esse colapso do sistema financeiro, muitas pessoas começaram a despertar. Eles começaram a dar vários tiros no pé. Os acontecimentos de 2020, 2021, 22 foi justamente para tentar, como um ato de desespero, dar um golpe de misericórdia ali para ver se eles conseguiam pelo menos respirar diante do que foi anunciado para eles. Mas não adiantou, principalmente por parte dos igigis, porque eles que articulam esses planos cruéis, né, contra a humanidade. Não são nem os Anunnaki, são os igigis. Mas existe a resistência. Existem esses grupos que lutam entre eles, né? E nós percebemos claramente as articulações políticas e as tentativas do clã dos Igigis atacando o clã do Enki, do Enlil, esse movimento geopolítico, são eles brigando para ver quem que vai ter ainda mais tempo no poder. E nós ficamos ainda acreditando nessas articulações políticas, ideologias, partidos, depositando uma esperança em um presidente. Vocês viram o que aconteceu? Vocês viram o que aconteceu? Por que o que todos esperavam, né, do último presidente não aconteceu? Por quê? É a força desse sistema. Esses caras que detêm o poder e a ordem vem de cima. Pode colocar quem for ali, vai ter que obedecer à agenda deles. Agora é a vez, mais uma vez, do Enki ter um pouquinho mais de respiro, né? Colocaram aí o Milley, o Trump está tentando voltar, enfim. Ele já está se articulando para resistir contra esse movimento do outro lado. Só que a gente não pode ficar preso nisso. A gente não pode ficar perdendo energia, de certa forma, com algo que faz parte da agenda, do teatro deles. Porque a solução não virá desse movimento. A solução vem de outro patamar. Vem de cima para baixo. Não vem nesse movimento dual, lateral, polarizado que as pessoas ficam. A coisa vem de outro patamar. E já está presente. E eles foram avisados. E o único que, de certa forma, está aberto a essa parceria mais uma vez é o Enki. Só que ainda assim ele quer ter um poder, ele quer ser o, né? Ele quer ser o paizão que vai proteger os seus filhos. Ele quer manter os princípios e valores do mundo ideal dele. Ele quer manter os seus filhos como escravos, como se fosse a família dele, né? Mas ele não quer que ninguém seja livre ainda também. Ele quer permanecer ali sendo adorado como o pai de todos, né? Agora, os outros não, os outros não estão nem aí. Os outros querem acabar com a dignidade humana, deixar o ser humano
no pior nível possível de escravidão e de ignorância, de inconsciência, para que a humanidade não evolua e passe para outras frequências de consciência e de evolução, que foi o que Cristo veio trazer para nós, ensinar, apontar o caminho nessa intervenção que houve lá atrás. E eles articularam tudo para impedir isso. Mas agora, com o colapso do sistema financeiro tradicional, eles perderam a maior ferramenta que eles tinham. E estão desesperados na tentativa de estabelecerem as moedas digitais deles, as CBDCs, para exercerem um controle que pode ser até que funcione por um tempo, um controle massivo. Só que não vai adiantar, porque eles atrasaram, eles perderam o timing, eles deixaram algumas criptos, né? E a população mundial ter conhecimento, que o Bilu falou, busquem conhecimento. E alguns buscaram com relação a isso. E descobriram que essa tecnologia disruptiva da blockchain seria, vamos dizer, a criptonita, né? Que ia tirar o poder desses caras. E conseguiram. De certa forma, estão até hoje aí tentando articular, agora com diversas institucionais, articulando para tentar derrubar, mas não vão conseguir tirar essa tecnologia de funcionamento. Pode até fazer o que eles estão ameaçando aí, né? É apagão, é derrubar a internet, é o dia depois de nós, é o caramba 4. Vão fazer, mas não vai adiantar, porque eles dependem. Para o sistema continuar existindo, eles dependem de tudo isso que eles construíram. Eles estão sem saída. Mesmo que eles deem um susto na humanidade, faz um apagão aí de 3 dias, né? Deixa o povo sem internet por uns dias para gerar aquele pânico generalizado. Mas depois eles vão voltar. Eles não vão conseguir manter a engrenagem sem essas tecnologias. Não vão conseguir. Eles vão querer ter o controle. E através desse controle, as pessoas que ficarem subordinadas... Peraí, travou aí. Travou. Falou. As pessoas que ficarem subordinadas a esse sistema de controle, uma hora ou outra elas vão perceber a grande ilusão que elas entraram, porque cada vez mais a coisa afunila, que o próprio controle vai piorando, mas o choque de realidade, de despertar, vai aumentando. Porque quanto maior o controle, quanto mais escancarado é o choque e o desespero deles para controlar, maior será o contraste para despertar a consciência das pessoas. Como foi em 2020 e 2021. O que aconteceu? Muita gente começou a despertar por causa disso. E quanto mais eles tentem, mais eles vão se enrolando. Só que o que acontece? Aconteceu algo muito interessante. E nós somos informados disso. O que aconteceu para mim, né? Aconteceu para mim, Rafa, e que está acontecendo para mim claramente, eles se infiltraram agora com o BlackRock, está comprando tudo que é exchange, porque como eles não conseguem pegar, né, a operação como um todo, eles estão indo no calcanhar de Aquiles. Porque o cara para operacionalizar... Não vai adiantar muito também. Eu já me aprofundei bastante nisso daí. Os ETFs nada mais são do que o seguinte, olha, compra através de mim, não compra direto entre pessoas, né? Só que a blockchain não tem como ser destruída e nenhuma tecnologia não tem como ser destruída. Não o blockchain. O blockchain vai continuar. O que eu estou falando é para operacionalizar o P2P, por exemplo. Hoje, nós com o BDM fazemos P2P muito melhor do que o blockchain. Só você ir em Campo Grande, você vai ver. A gente hospeda em hotel, come em restaurante. Meio de pagamento. Abastece o carro. Então, assim, eu creio que esse blockchain voltado para o BTC foi um grande plano deles lá atrás, só que eles perderam um pouco o domínio, mas, para mim, a BlackRock está envolvidaça ali no BTC. Tanto é que ela aportou agora uma grana violenta comprando, justamente porque ela sabe que os sardinhas estão querendo tirar o recurso dos bancos normais, todo mundo já sabe o que vai acontecer, e estão indo para lá. E isso pode ser um tirombaço também no pé. Então, assim, é o que eu estou falando. Eu acho que eles vão cair atirando em todas as áreas, mas o que eu vejo hoje é que as coisas não estão dando muito certo para eles. Mas não vai dar também isso aí.
porque a população já despertou. E quem está realmente, 70% das pessoas envolvidas com criptografia já sacaram isso daí. Eles têm 30% para manipular só no mercado, através dos Sim, ETFs. Então, por exemplo, os mineradores, a rede de mineradores é 7 vezes maior do que a movimentação que eles vão tentar fazer. E esses caras que eles perderam muito tempo, atrasou. Eles vão fazer um movimento meio complicado, só que isso vai ser outro tiro no pé, vai dar um colapso ali, só que a galera vai perceber o seguinte, olha o que eles fizeram. É a mesma coisa com relação a sim, outras situações. Olha o que eles estão fazendo, está escancarado. Aí que vai ser o efeito reverso. Todo mundo vai procurar o BDM, vai procurar, né, blockchains, criptos, e vai ser uma loucura, vai explodir mais ainda, porque eles não vão ter o controle. Eles vão conseguir até certo ponto. Só que aí vai mostrar para todo mundo o que eles fizeram. Aí sim, que vai ser o carro, porque eles vão vender e na venda todo mundo compra. Ninguém sim, vende algo sem ser comprado. com E certeza. ninguém compra sem ter alguém vendendo. Então, assim, não tem para onde sair, eles estão desesperados. Agora, o ponto que eu estava falando aqui é o seguinte: independente do cenário geopolítico e econômico, eles vão tentar levar tudo para as CBDCs e vão querer transformar o Bitcoin e outras moedas em moedas regulamentadas e guiadas por eles. É isso que vai Sim, acontecer. Para que sim. as pessoas não fiquem descentralizadas. Uhum. Só que as pessoas vão perceber que existe um ativo, um movimento de bem que ainda é centralizado também, mas será o salvaguardo dessa manipulação toda. Que é aí que a gente já entrou no assunto, né? Você já falou várias vezes aqui, já tem o pessoal que entende sobre o BDM e sobre tudo que vai acontecer. Eles já sabem disso tudo, porque todo esse sistema deles não tem lastro, não tem fundamentação. Eles imprimem dólar, dinheiro para poder sustentar a dívida trilionária que eles estão. Então eles vão ter que usar agora, né? Nesse ciclo agora, nesse ano. Apertar o botão vermelho para Não, mas poder dizer que resetou. mas eles vão ter que se unir ao inimigo para ter o lucro. Eles vão esperar o bull, eles vão esperar chegar lá no topo para sacar tudo o dinheiro e pegar o dinheiro de todo mundo. Para resolver, eles vão ter que se unir ao inimigo, né? Como fizeram na época, como os romanos fizeram na época de Cristo. Vamos se unir aqui porque não dá para acabar com esse movimento. Então vamos É. pegar para nós o negócio. É isso que vai acontecer. Entendeu? Agora, Mas Rafa, assim, o que. Ah, uma coisa que eu quero dentro disso aí, para você falar, é que nós tínhamos uma agenda 2030 deles, que nitidamente eles estão antecipando para 25. Os movimentos todos, é impressionante. As pautas, as reuniões, está tudo muito acelerado. E tem a agenda dimensional, que era 28, que também foi antecipada. Queria que você falasse um pouco sobre essa agenda, né? O que significa uma e outra, para a gente dar o desfecho nessa live de hoje e deixar o gostinho para a próxima. eu falei sobre isso na hora que você foi no banheiro ali, mas aí eu ia concluir justamente o porquê essa antecipação. Tá. Fechando esse entendimento do colapso financeiro, a tentativa que eles vão fazer com o sistema financeiro digital vai durar alguns anos ainda, que vai ter o colapso mesmo. Aí vai sobrar só aquilo que tem lastro e sustentação, que a gente sabe o que é que vai acontecer. Põe aí 2, 3 anos para frente aí para a coisa realmente fechar, né? Até 2028, vamos colocar aí que a coisa tem que fechar. Agora, o mais curioso e a piada, né? Vamos dizer assim, final, o ato final da cena, né? Por incrível que pareça, eles estão precisando de ajuda. Eles estão com a bandeirinha branca pedindo ajuda, alguns, né? Não todos. Os Igigis estão, né, nos atos cruéis, mas os Anunnaki, aqueles que sempre agiram nessa tentativa de manter essa agenda, eles estão percebendo que não tem mais saída. Inclusive que eles estão morrendo. Eles não estão conseguindo sobreviver aqui. E como muitos sabem, eles não conseguem sair da Terra. A gente sabe que existe algo, né, que impede a saída deles e a entrada, inclusive, de outros seres aqui. Seres como eles, né, de terceira dimensão. Então, o que acontece? Adivinhe para quem eles foram pedir ajuda? Adivinhe para quem que eles foram, pô, realmente
precisamos, né, de uma parceria aí, porque agora ferrou pro nosso lado. E só tem vocês agora, porque vocês têm acesso aos únicos que podem realmente nos ajudar. Só vocês falam com o Chapolin Colorado. Então é o seguinte, eles estão, qual é a palavra? É redenção, né? É quando você está num movimento e você se rende, você trégua, né? Eles estão em trégua. Eles pediram a trégua, a redenção. E eles vão ter que aceitar, como o Zagallo disse, vão ter que engolir. É. E eles vão, para que eles possam continuar, inclusive sobrevivendo, eles dependem de tecnologias e conhecimentos e uma intervenção que só pode vir daqueles que estão acima. Essa é a grande piada cósmica depois de todo esse teatro mundial. E eles agora vão ter que se render. E o acordo é, vocês colaborem com a humanidade, parem de fazer toda essa loucura que sempre foi feita nessa agenda, por isso que tem esse prazo da agenda. Por isso que eles têm que antecipar. Antecipar a agenda por quê? Porque eles estão desesperados porque querem causar o estrago final, mas não dá tempo mais para eles terem sucesso. E vão acabar tendo que baixar a cabeça, né? E se eles quiserem continuar vivos, inclusive, eles precisam aceitar que agora o bastão vai ser passado para outro grupo, para o novo GO, ou melhor, o GB, né? O governo do bem. Então eles vão ter que aceitar. E até eles serão beneficiados pelo governo do bem. Quando eles enxergarem isso, eles vão, talvez, né, evoluir um pouco. Vão falar, pô, o que a gente fez durante esses anos todos? Então agora chegou a hora. Né? Eles caíram na própria armadilha. É um beco sem saída, cara. E é motivo de rir até, né? Porque... não, sem dúvida. Eu já tinha lido sobre isso, acompanhando tudo. Aliás, você que está em Dáquila também como sócio, você que tem acesso à biblioteca, uma das coisas que me chamou a atenção, eu como sou fascinado por conhecimento, eu quando logo assim peguei o acesso à biblioteca, eu vim escutando os áudios desde 2010. E, Rafa, é assustador. Porque uma coisa é você estar vendo hoje pronto. Outra coisa é você escutar em 2010 N áudios do Idbel falando que iria acontecer e eu estou no momento futuro, vendo que já aconteceu. Eu andava de bicicleta aqui com fone ouvindo os áudios, que é muita coisa, né? A biblioteca ali tem uma literatura. E eu falo, várias foram as vezes que eu parei, eu falei, não é possível. Não é possível. Então, assim, é um conhecimento de algo que vai acontecer no ponto futuro, cara. Isso não é uma coisa normal, entendeu? Não é uma coisa normal. E, além disso, eles estão sabendo da parceria com o Dáquila. Eles estão sabendo que existe um grupo e eles sabem a quem recorrer. Nós ouvimos isso da boca dos representantes deles. E outra coisa, né? Uma coisa que eu fiquei impressionado também, Rafa, foi que esse aspecto das 49 raças só existe no mundo com Dáquila. Nenhum outro grupo no mundo tem esse tipo de envolvimento e interação. E aí não tem como dizer que, lendo a história do Urandir, né, ouvindo... Hoje mesmo eu estava vendo os vídeos dele no SBT, cara, no Ratinho, lá atrás, a mesma pessoa, a mesma forma de humildade ali, de tal, explicando as coisas. E eu falava assim, rapaz, que interessante isso. Porque uma coisa é conhecê-lo hoje, mas você vê que é o mesmo... O cara, tu vê, acompanha que ele está numa trajetória de propósito, né, cara? Tu fala, cara, o cara está naquele momento que devia estar passando na cabeça dele, né? Porque ainda teria um caminho até o dia de hoje. Né? E hoje, quando você vai para Zigurates, você vê o monumento escalonado, o maior, já com a base quase toda pronta. Fala, cara, aquilo tudo que era um papel, que foi falado, que ia acontecer, tá ali. Isso é muito doido, Rafael. Para você, quem é o Urandir, Rafael?
Urandir é aquele que decidiu intermediar e entregar sua vida em prol desse trabalho. O único na Terra que venceu todos os obstáculos, todas as perseguições, e é alguém muito conhecido nosso, e que sempre esteve presente trabalhando com eles e conosco, em todos os momentos históricos. Só isso que eu tenho para dizer. É o nosso grande parceiro, nosso grande orientador, hoje presidente de Dáquila, realmente a pessoa mais simples, humilde e com conhecimento absurdo que eu conheci, que todos nós conhecemos hoje na Terra. E não tem preço a gente estar ao lado dele, né? Compartilhando esse trabalho e agregando e somando para que isso se concretize, junto com os nossos amigos. Então, ele realmente foi preparado, treinado, escolhido para representar as 49 raças na Terra e foi capaz de não assumir sozinho. Ele pediu para que todos os que estivessem com ele fossem iguais a ele, com as mesmas regalias e parcerias, benefícios e contatos como ele teve. Por isso nós estamos aqui, por isso que eu tive, todos nós vamos ter as mesmas oportunidades, né, de realizar esse trabalho. Então, ele foi o pioneiro, ele que abriu o caminho para todos nós, né? Então, a gente deve muito a ele, né, toda a família dele, a todos aqueles que iniciaram essa jornada e estão abrindo essa trilha para todos nós. Então, Urandir, ao meu modo de ver, é o cara. Conhecendo um pouco, conheço bem menos tempo que você, mas posso dizer a mesma coisa, é uma figura admirável.